Quero cumprimentar os irmãos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, essa pessoa maravilhosa que é Jesus, e dizer para os irmãos que aqui nós pregamos o reino de Deus. Nós não pregamos a terra, o projeto da terra, nem pregamos o reino do homem. Nós pregamos o reino de Deus. E nós pregamos também, irmãos, a liberdade, porque a Bíblia diz que aonde há o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Não acredito que o homem tenha que vir a Deus por imposição ou por obrigação, ou ser iludido para poder vir a Deus. A Bíblia diz que você tem que vir voluntariamente. Você tem que ter o desejo. Deus não vai te obrigar. Deus vai te atrair, Deus vai te ajudar, Deus vai te dar oportunidades, Deus vai te provar, mas Deus não vai te obrigar. Isso depende de você. E Jesus, quando diz para os discípulos o que eles deveriam fazer na missão que foi dada a eles para pregar o Evangelho, Jesus falou: vocês digam, a vós é chegado o reino de Deus. Aí você pode receber o reino de Deus ou não receber. Isso já é uma questão de foro íntimo seu, é um problema seu. Deus faz a parte dele. Deus te dá uma Bíblia, Deus te leva a uma igreja, Deus te dá sonho, Deus fala com você. Deus, no meio da sua dificuldade, Ele toca no seu coração. Tanto é que quando você tem dificuldade, você ora a Deus, você reza, você ora, você pede, você clama. Então, são oportunidades que Deus nos dá para que a gente conheça Ele, para que a gente conheça o projeto dele. O projeto de Deus está escrito no nosso coração, mas nós não aceitamos. E até porque também sofremos uma pressão muito grande da máquina social, do pensamento do homem no mundo. Jesus falou: o mundo jaz no maligno. E a Bíblia mostra aqui que quem governa o mundo do homem, são demônios. Tanto que na tentação lá de Mateus capítulo 4, Lucas capítulo 4, o diabo vem oferecer os reinos para Jesus. É claro que o domínio dele é limitado, mas Deus te dá o livre-arbítrio de você escolher o bem ou o mal, o certo ou o errado. Porque se Deus quisesse impor o projeto dele, impor o pensamento dele, ninguém ia pecar. Não tinha ninguém preso. Não existia ladrão, não existia nada. Deus dá liberdade a gente para a gente escolher. E 24 horas por dia, até em sonhos, Deus tenta nos ajudar. Mas essa compreensão tem que ser sua, irmãos, e é pela fé. É pela fé. Muitas vezes, você vai pedir um milagre, como Jesus falou: ô geração má, que pede um milagre. Nenhum milagre lhe será dado, senão o milagre de Jonas. Muitas vezes você vai pedir um milagre, você vai pedir o sobrenatural. Tem gente que vai na igreja só para ouvir profecia. Tem gente que vai na igreja só para receber algo misterioso. Tem pastores que vivem do mistério. Mas, irmãos,
o apóstolo Paulo deixa claro que é melhor você ouvir uma palavra inteligível, uma palavra simples, do que você ficar andando atrás de coisas mirabolantes, coisas misteriosas, que nem os melhores teólogos do mundo conseguem explicar. A Bíblia é um livro que você não consegue explicar ele. A Bíblia não foi feita para você entender, foi feita para você ler. Aquilo que você compreender está bom, você não consegue cumprir o que você compreende, aí você vai ficar andando atrás de mistérios. Jesus falou que é melhor você perder um olho, perder um braço, uma perna e entrar no reino de Deus, do que você ter tudo e perder a salvação. Não adianta você ter milhões, você ter poder, você ter conhecimento, você ter saúde, você ter tudo, e perder a salvação. Por quê? Porque, no fundo, todos nós queremos ser salvos. Todos nós queremos viver eternamente. Todos nós desejamos um lugar igual ao céu. Um lugar perfeito. Até a pessoa ruim, ela gosta de fazer ruindade para os outros. Ela não gosta que façam ruindade para ela. Então, irmãos, nós temos que pensar no reino de Deus de uma forma matemática. Não é? Muitas pessoas às vezes falam do meu ministério, né? O meu ministério, ele é um ministério de cobrança, pesado. Já me chamaram de pastor do cajado. Mas, irmãos, eu prego a verdade que está na Bíblia. É só isso, é só o que está na Bíblia aqui. Não adianta você vir numa igreja e eu ficar aqui fazendo promessas de só bênção para a sua vida. Porque se fosse só para pregar a bênção na sua vida, o povo de Israel, aqui que nós estamos lendo aqui, lemos no livro de Êxodo, estamos lendo o livro de Deuteronômio, esse povo que Deus tirou eles com grandes sinais, com grandes prodígios, com grandes maravilhas que nunca foram feitas na terra aos olhos de ninguém. Deus falou claramente que ia tirar eles daquela escravidão, levar para uma terra que mana leite e mel, e que eles iam ter liberdade, iam ter riqueza, iam ter tudo. E esse povo não conseguiu entrar na terra prometida. Aí agora eu vou pregar para você que você pode ficar do jeito que você quiser, que você vai para a terra prometida? Ora, irmãos, a Bíblia diz lá no livro de Ezequiel, no capítulo 3, que nós que somos servos de Deus, nós somos a luz do mundo, nós somos o sal da terra. Diz que nós temos que avisar ao ímpio da sua impiedade. Entendeu? E a igreja é um lugar para isso, a igreja é uma escola onde você vai aprender a conhecer o projeto de Deus e, através desse projeto, através da Bíblia, através das palavras de Deus, dos versículos que vão confrontar você, você ter a oportunidade de chegar lá no seu futuro, você chegar formado, uma pessoa do bem, uma pessoa que tem conhecimento do certo e do errado, né? Do bom e do mal. Não é só porque se agora você vai morrer, você vai virar santo. Não. Se Deus está te conservando em vida, se Deus te deu uma Bíblia, se Deus está te dando oportunidades de orar, oportunidades de ouvir louvores, é porque Deus tem um projeto para você. No meio de mais de 7 bilhões de pessoas, Deus olha do céu e se agrada de você. Mas Ele quer que você mude. A Bíblia prega a mudança do início ao fim. Não tem como você entrar em uma faculdade para ser doutor em alguma coisa se você não seguiu o projeto daquela faculdade. Ora, você quer ser advogado, seu sonho é ser advogado, você vai entrar na faculdade de engenharia? Você não vai ser advogado, meu irmão. Entendeu? Então, o reino de Deus é matemática, aqui é razão. Aqui não é tolice, né? É sentimentalismo, filosofia não, psicologia não. Isso aqui é razão. A palavra de Deus é simples, mas ela é pura, ela é perfeita. Ela é própria para o ser humano, para que a gente
seja amanhã capacitado para ter condições técnicas de viver no reino de Deus, com milhares e milhões de pessoas excelentes, né? Porque a Bíblia diz que no reino de Deus não entra corrupção. Mas aí você pode falar, não, mas eu estou aqui há anos orando, há anos buscando a Deus, há anos lendo a Bíblia, e eu olho para mim e eu vejo que eu não sou santo ainda, se eu morrer, eu estou frito. Mas Jesus, quando os discípulos questionam isso para Jesus, Jesus diz, olha, para o homem é impossível, mas para Deus tudo é possível. Então, lá no final, Deus vai ver o quê? Que você desejou, que você lutou, né? Por isso que a Bíblia diz que Jesus levou os nossos pecados, não é? É que agora as pessoas querem dizer que agora Jesus morreu na cruz com sofrimento e dor terrível, ele levou meus pecados, quer dizer que agora eu não peco mais? Ué, olha para a sua vida, você continua pecando. Passa a régua da Bíblia no seu dia a dia para ver. A Bíblia diz que se você sabe fazer o bem e não faz, você está pecando. E assim, quantos versículos que tem ali que confrontam a gente com aquilo que a gente pratica. Então, irmãos, não dá para a gente ficar como pessoas tolas e tentando enganar a Deus, tentando fingir para a gente mesmo. Não, as coisas de Deus são seríssimas. Estamos falando do seu futuro, falando da sua vida. A Bíblia diz que o último aguilhão é a morte. E nós vamos um dia, todos nós que hoje estamos vivos, vamos nos deparar frente à morte um dia. Não importa quando. Não importa se você realizou teus sonhos, se não realizou, não importa se você vai ter dinheiro, se não vai ter, se vai ter saúde, não vai ter, você vai enfrentar a morte e você não vai querer morrer, porque Deus já colocou escrito eternamente dentro do seu coração o desejo de vida eterna. E colocou o desejo de você ter um Deus, colocou o desejo de você viver num lugar maravilhoso. Está escrito, meu irmão. É a essência do ser humano. Somos criaturas de Deus, somos filhos de Deus. Então, você tem que levar isso a sério, porque com os sonhos que você está tendo, esses sonhos terrenos aí, buscando a igreja, buscando orar apenas para receber aqui na terra, e o que você está fazendo para você receber a vida eterna? Para você ir para o céu, o que você está fazendo? Você está lutando para isso? Irmãos, e a Bíblia é claro, a única luta que você tem para poder conseguir vencer essa grande batalha, que é ter o direito à ressurreição e vida eterna, essa luta é contra você. Não é que agora ninguém está aqui, Deus está falando mal de você, ou te julgando, te condenando, não. O que Deus quer, o que Deus te dá, uma palavra escrita na sua língua, te dá até louvores para ver se mexe com o seu coração. Deus faz isso para ver se você toma uma decisão de aceitar o projeto dele de verdade. De verdade. Ah, pastor, mas a minha fé é muito pequenininha. Mas eu vou dizer para você, a minha também. A minha também, é uma vergonha a minha fé. E os discípulos que andavam com Jesus, que viram Jesus andar sobre o mar, que viram o milagre dos pães e dos peixes, que viram Jesus ressuscitar o filho da viúva de Naim, os discípulos que viram Jesus ressuscitar Lázaro no quarto dia, Jesus falou para eles que era uma vergonha a fé deles. A fé deles também era pequena. Mas Deus nunca mediu ninguém pelo tamanho da fé. Deus mede a gente pelo tamanho da atitude, do desejo. Entendeu? Você é um ser humano, você é fraco. Na dificuldade, a sua fé vai praticamente desaparecer.
Olha lá se vai ser uma luz no fim do túnel. Mas o que Deus quer é que lá no final, quando você realmente ver que você necessita de Deus, que as suas forças acabaram, que o seu poder humano não vai resolver o seu problema, é que você recorra a Deus. Você recorra a Deus, porque quando você recorrer a Deus, você vai ter a oportunidade de conhecer a Deus, de ter intimidade com Deus. Você vai ter a oportunidade de amar a Deus. A gente vê, irmãos, pessoas que nem ligam para Deus, passam uma vida inteira colocando Deus num canto. O dia que ela recebe uma notícia terrível na vida dela, ela chora, clama aos pés do Senhor, clama. Quando está tudo certinho com a gente não clama, irmão. Clama, você clama? Clama mesmo? Você fica 1 hora na sua casa de joelho clamando a Deus? Por alguém da sua família, pelo seu futuro, você clama? Entendeu? E nem é por muito orar não, irmãos, porque Deus ele não está preocupado com a sua repetição, não. Mas Deus está preocupado com o seu coração quebrantado. Você realmente começar a conversar com Deus de coração aberto, buscar amar a Deus. Você vê aqui no livro de Deuteronômio quantas vezes que Deus fala que a gente tem que amar a Ele de todo o nosso coração. Quantas vezes aqui? E tem pessoas que nem aceitam o Velho Testamento. Não, o Velho Testamento é cruel, entendeu? Mas olha quantas vezes que Deus fala aqui que você tem que amar a Ele de todo o seu coração. E é difícil, irmãos. É difícil porque, infelizmente, o amor puro e verdadeiro que nós temos, nós trancamos ele a 7 chaves e damos para alguém quando nós temos interesse. É mais fácil você amar um cachorro, amar um gato, do que você amar uma pessoa. Você amar um cavalo, entendeu? Um bezerro, né? Do que você amar uma pessoa. As pessoas nós amamos com interesse. Olha aí quantos casamentos maravilhosos aí que as pessoas se amam. Meu Deus, fica 1 ano com aquele amor intenso, fazendo projetos maravilhosos e tudo dá certo, consegue a casa maravilhosa, consegue ter filho perfeito, tudo certinho. E do nada aquilo vira num ódio tão grande que torna-se o maior ódio que existe. Passam o resto da vida um querendo destruir o outro, um querendo matar o outro. E muitos matam o outro. E a Bíblia, irmãos, ela vem para limpar a sujeira que há dentro de nós, para tirar a nossa fraqueza, para nos aproximarmos de Deus, para, no final, sermos fiéis a Deus, fazermos aliança com Deus. E aliança com Deus, irmãos, eu vou dizer para vocês, é diária, irmãos, é diária, porque o pecado está dentro de nós, cara, dentro de nós, dentro de cada um de nós. A própria Bíblia deixa claro que não há um santo sequer, não há um bom sequer. Quando chegam para Jesus e falam, bom mestre, ele fala assim, por que me chamas bom? Só há um que é bom, que é Deus. E era ele. E Jesus era o próprio Deus. Então ele era bom. É o único que foi bom. Então nós não somos bons, irmãos, essa é a verdade. Mas Deus te dá a orientação, Deus te dá a Bíblia para te ensinar a você ser bom. Porque você precisa de ser bom. No reino de Deus não vai entrar mal, não, irmão. Está escrito claramente aqui, ó, os pré-requisitos para entrar no reino de Deus. Portanto, quem tem que consertar você, quem tem que limpar você, quem tem que transformar você, é você mesmo. Por isso que nós temos que orar. A oração não é só para Deus ficar te dando as coisas, não, igual as pessoas ficam aí. Tem gente até que vem no altar, vou dar R$1.000 para me ganhar 200 mil.
Para com isso, irmão, por favor. O que Deus quer é o teu coração, é a circuncisão do teu coração. O que Deus quer é a tua sinceridade, é você admitir que você é fraco, que você é falho, que os seus sentimentos são pequenos, são miseráveis, e que, apesar de você ser uma pessoa boa, apesar de você ser uma pessoa correta, você está andando tudo certinho, né? Mas isso também depende muito da circunstância que você está vivendo. De repente, à sua volta também está tudo certo, né? E a hora que te apertar? Na vida de Adão e Eva estava tudo certinho. O que Adão e Eva estavam fazendo de errado? Não tinha nada de errado, não. Mas e na hora que o diabo veio para enganar eles? O que aconteceu? Aceitaram a mentira do diabo. Preferiram ouvir a palavra do inferno do que a palavra de Deus, que Deus tinha deixado claro. E conosco não é diferente, irmãos. Se nós não levarmos a sério o relacionamento com Deus, a sério mesmo, entendeu? E começar a orar direito, né? Pedir a Deus, para Deus quebrantar o nosso coração e fazer de nós pessoas melhores que nós somos, que é até para o nosso próprio bem, irmãos. Deus não ganha nada, não temos nada para dar para Deus, não, irmãos. Nada, 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 nada. Não tem na terra nenhum homem que tenha nada para dar para Deus. Entendeu? Mas, como Deus é misericordioso, é maravilhoso, Ele nos quer no reino dEle. Estamos lendo, irmãos, o livro de Deuteronômio, no capítulo 19, que diz a palavra do Senhor assim: quando o Senhor teu Deus desarraigar as nações, cuja terra te dará o Senhor teu Deus, e tu as possuíres, e morares nas suas cidades e nas suas casas, 3 cidades separarás no meio da terra que te dará o Senhor teu Deus para possuíres. Preparar-te-ás o caminho e os termos da tua terra, que te fará possuir o Senhor teu Deus, dividirás em 3, e isto será para que todo homicida se acolha ali. E este é o caso tocante ao homicida que se acolher ali, para que viva aquele que por engano ferir o seu próximo, a quem não odiava antes. Como aquele que entrar com o seu próximo no bosque para cortar lenha e pondo força na sua mão com o machado para cortar a árvore, o ferro saltar do cabo e ferir o seu próximo e este morrer. Aquele se acolherá a uma das cidades e viverá. Então, olha só, Deus é tão maravilhoso, irmãos, que Ele dá o caminho para a pessoa andar, Ele explica como a pessoa deve viver, e Ele ainda dá um exemplo simples, fácil de entender. Se você matar alguém, que você não odiava a pessoa, não tinha nada contra ela, sem querer, entendeu? Você não é culpado do sangue, eles não podem vingar de você porque você matou alguém sem querer. Porque naquele tempo era o tempo do olho por olho, dente por dente, né? Temos que analisar também a época, se bem que hoje o mundo continua do mesmo jeito, irmãos. Para que o vingador do sangue não vá após o homicida quando se enfurecer o seu coração e o alcançar por ser cumprido o caminho e lhe tire a vida, porque não é culpado de morte, pois o não odiava antes. Portanto, te dou ordem dizendo: 3 cidades separarás. E se o Senhor teu Deus aumentar os teus termos, como jurou a teus pais, e te der toda a terra que disse daria a teus pais, quando guardares todos esses mandamentos que hoje te ordeno para cumpri-los, amando ao Senhor teu Deus e andando nos seus caminhos todos os dias, então acrescentarás outras 3 cidades além das 3. Olha aqui que de novo Deus está falando que nós temos que, guardar todos os mandamentos. Né? Para quê? Para cumprir. A pessoa nem lê a Bíblia, como é que ela vai guardar os mandamentos de Deus? Como você vai guardar uma coisa que você nem sabe que existe? Né? Para que o sangue inocente não se derrame no meio da tua terra,
que o Senhor teu Deus te dá por herança e haja sangue sobre ti. Mas havendo alguém que odeia seu próximo e lhe arma ciladas, e se levanta contra ele e o fere mortalmente, e se acolhe a alguma dessas cidades, então os anciãos da sua cidade mandarão buscá-lo, e dali o tirarão e o entregarão na mão do vingador de sangue, para que morra. O teu olho não o perdoará, antes tirarás o sangue inocente de Israel, para que bem te suceda. Não mudes o limite do teu próximo, que estabeleceram os antigos na tua herança, que receberás na terra que te dá o Senhor teu Deus para a possuíres. Aqui você vai ver uma referência interessante, lá em Deuteronômio capítulo 27, versículo 17, Oséias capítulo 5, versículo 10, Jó capítulo 24, versículo 2. Irmãos, olha, isso acontece demais. Como as pessoas gostam de brigar por herança. Herança é uma coisa simples, o próprio nome já diz. É o bem de alguém que ele morreu e os seus descendentes, os seus herdeiros, têm direito. E esse direito é igual para todo mundo. Né? Então você não pode ter na sua mente que você vai tomar 1 centavo da herança de ninguém. O que é dos outros é dos outros, o que é seu é seu. O dia que você pensar assim, é Deus que vai te dar, entendeu? É Deus que é dono do ouro e da prata. Deus, se quiser enriquecer você, enriquece, entendeu? Mas não tome nada de ninguém, não mude o limite de ninguém. Se a cerca do cara é aqui, é aqui. Se ele recebeu aquele quinhão, aquela parte, você tem que respeitar aquilo que ele recebeu. Se contente com aquilo que é seu. Porque se Deus achar que você deve receber mais, Deus te dará. Uma só testemunha contra alguém não se levantará por qualquer iniquidade ou por qualquer pecado, seja qual for o pecado que cometeu. Pela boca de 2 testemunhas ou pela boca de 3 testemunhas se estabelecerá o fato. Quando se levantar testemunha falsa contra alguém, para testificar contra ele acerca de transgressão, então aqueles 2 homens que tiverem a demanda se apresentarão perante o Senhor, diante dos sacerdotes e dos juízes que houver naqueles dias, e os juízes inquirirão bem. E eis que, sendo a testemunha falsa, que testificou falsamente contra seu irmão, far-lhe-eis como cuidou fazer a seu irmão, e assim tirarás o mal do meio de ti, para que os que ficarem o ouçam e temam, e nunca mais tornem a fazer tal mal no meio de ti. O teu olho não perdoará, vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. E aqui no versículo 19, irmãos, você vai ver uma referência interessante, lá em Êxodo capítulo 21, versículo 23, lá em Provérbios capítulo 19, versículo 5, do 5 ao 9, Daniel capítulo 6, versículo 24, Deuteronômio capítulo 13, versículo 5. Então veja bem, falsa testemunha, desde que o mundo existe falsa testemunha, irmãos, existe falso pastor, falsa testemunha, falso crente, né? Só que Deus, irmão, Deus vê tudo. O coitado da pessoa que ela está achando, muitas pessoas acham que a justiça de Deus não funciona aqui na terra. Deus, ele tem a bênção, irmãos, para aquele que aceita o projeto dele, aceita o reino dele, aceita a palavra dele. O ímpio vai pagar. O ímpio vai pagar. Deus não tem acordo com gente rebelde, com quem não aceita a palavra dele. Entenda bem isso. Amém, irmãos? Louvado seja esse Deus maravilhoso.